Olá, alunos da Escola João Batista, oitavo ano de matemática. Nós estamos retomando a situação de aprendizagem 5. Estamos concluindo o volume 3, caderno volume 3. Já fizemos o 2, o 1, o 2 e agora o 3. Então, por favor, retome conosco. Todas essas aulas, correções e explicações foram gravadas para você. E aqui nós vamos agora explicar a situação de aprendizagem 5. Ela é curta, mas é uma situação que tem bastante detalhes e eu acho necessário que você ouça para que você tire suas dúvidas, tá bom? Então, é isso aí. Cuidado com sua saúde, com a sua família. Espero que esteja tudo bem. Vamos usar a máscara e Deus abençoe. Iniciando o nosso estudo, nós temos aqui a situação de aprendizagem 5. Nessa situação de aprendizagem 5, nós vamos entrar aqui num estudo bastante interessante de variáveis, frequência, Hall, classe, frequência absoluta e frequência relativa, frequência acumulada. São termos novos para vocês, mas assim que vamos passando, você vai entender e vai perceber que é simples, não é difícil, tá bom? Se você tiver alguma dificuldade, retome o vídeo, releia, assista novamente, mas eu creio que não vai ser necessário porque está bem explicado. Então, nesse estudo, o que é para fazer? Coletas de dados cuja variável seja contínua, explorando as diferentes frequências e cálculo, e o cálculo de cada uma a partir de dados coletados. Então, temos aqui um dado estudo, ok? Nós vamos explorar também os termos tais como Hall, classe, frequência absoluta, frequência relativa, frequência acumulada, e assim nós vamos estudar. Vamos ver nessa situação. O objetivo aqui é reconhecer e organizar em classes frequências de uma variável de uma pesquisa, de modo que resumam os dados de maneira adequada para tomadas de decisões. Então são pesquisas. Estamos iniciando esse estudo de conhecimentos nesta área, tá bom? É importante que para iniciarmos esse estudo você tenha um conhecimento prévio sobre porcentagem. Eu vou fazer uma revisãozinha aqui para você, mas é importante que você pratique nossa porcentagem. A situação de aprendizagem, aqui 5, atividade 1.1, são poucas atividades, mas elas são bastante interessantes. Na sala do oitavo ano, nossa série, foi realizada uma pesquisa com 40 alunos, uma sala de 40 alunos, onde foi levantada a quantidade de primos de cada um. Em seguida, os dados foram coletados, registrados em uma tabela conforme o modelo abaixo. Então, nessa tabela, nós percebemos aqui os 40 alunos e o número de primos. Eu tenho aqui esse primeiro aluno que tem 3 primos, aqui tem 4, aqui tem 2, aqui tem 2, aqui tem 9. Então, o que nós devemos fazer? Nós precisamos organizar essa tabela desta forma aqui, como o modelo abaixo. Então, vamos lá. Após a análise dos dados coletados, faça o que se pede. Então, letrinha A, o que nós vamos fazer? Registre um rol, uma relação da sequência dos dados brutos em ordem crescentes. Fazer um rol, fazer um registro, aí, um relatório, colocando esses dados. Como que eu vou fazer? Então, eu tenho aqui uma solução para você. Tá? O rol em ordem crescente. Então, eu vou experimentando aqui, eu vou riscando aqui, por exemplo, 1, olha, eu tenho 1 aqui, então eu coloco 1 lá embaixo, certo? Eu coloquei 1 aqui, mais 1 aqui, eu repito aqui embaixo, então eu vou colocar ele na ordem crescente, eu vou descobrir quantos alunos do meu oitavo ano tem um primo só, olha o outro aqui, então eu fiz um xizinho, risquei, eu descobri que tenho 3 alunos que tem um primo cada, então nessa sequência crescente, do menor para o maior. Agora vamos ver, tem letrinha 2? Tem, então vamos riscar o 2, vamos descobrir quantos alunos eu tenho aqui nessa sala com 2 primos. Então eu descobri, olha quanto eu tenho aqui, 4, 5, 5, eu tenho 5 alunos que têm 2 primos. E assim, sucessivamente, o 3, o 4, o 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 e 12. Nós temos nessa sala alunos que têm 12
primos, né? Vamos então colocar na ordem para a gente saber nomear a relação que vamos conhecer agora. Quantos alunos tem um primo, tem dois primos, tem três primos, e vamos trabalhar aqui com essas frequências, tá bom? Então vamos fazer uma tabelinha. Isso aqui é uma dica para você, e essa tabelinha, toda vez que você for fazer um rol, fazer uma tabela, cria uma tabelinha e você vai colocando aqui em ordem. Então eu tenho que ter 40 espaços, né? E eu coloquei aqui na ordem, olha, na ordem crescente, tá bom? Ordem crescente, quantos um, quantos dois, quantos três, quantos alunos tem quatro primos, e assim sucessivamente. Agora, na letrinha B, preencha a tabela de distribuição de frequência de primos. Olha, agora vamos aprender novidades. Com as frequências absolutas, que nós chamamos de F, com frequências acumuladas, nós chamamos de FA, com frequências relativas, nós chamamos de FR, com frequências acumuladas relativas, FAR, e com frequência total, FT. Vamos ficar bem tranquilos fazendo essa tabela, e a gente vai entender o que são essas frequências e por que elas estão dessa ordem. Eu coloquei aqui um rolzinho do lado para você saber o que é frequência absoluta. É o número de vezes em que uma determinada variável assume o valor. Nós vamos descobrir mais ou menos quanto, mais ou menos não, precisamente essa frequência absoluta. Frequência acumulada, você vai somar com a frequência anterior. Frequência relativa é a razão entre a frequência absoluta e o número total de observações. Frequência relativa acumulada, aí nós vamos usar porcentagem, nós vamos colocar em porcentagem. E frequência total é a distribuição das frequências de um agrupamento de dados em classes, tá bom? Tá bem explicado aqui o que é cada frequência. Agora vamos na prática ver como que funciona exatamente isso. Nesse quadro a gente vê o que é distribuição de frequência de primos por alunos. Vamos ver aqui a classe de 1 até 3, não é o 3, até o 3, ok? Então nós vamos ver quantos primos nós temos, quantos alunos que tem de 1 a 2 primos, de 3 a 5, de 5 a 7, de 7 a 9 e de 9 a 11, de 11 a 12. Quantos alunos? Frequência absoluta seria aqui o que está nesse rol. Olhe bem, coloquei aqui embaixo, tá? Aqui rol de ordem crescente, eu trouxe para cá, copiei do exercício anterior para a gente descobrir e a gente fazer a sequência. Quantos alunos que eu tenho nessa sala que tem de 1 até 3, ou seja, 1 e 2, tá bom? Porque 3 já entra aqui na outra contagem. Então eu peguei e trouxe para cá essa colagem. Ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Entendeu? Se eu somar aqui o número de alunos que tem 1 e o número de alunos que tem 2 primos, eu tenho 8. Então são 8 alunos que têm entre 1 a 2 primos. Talvez você pergunte, por que estamos fazendo isso? Hoje nós trabalhamos com muitas tabelas, com muitas razões, porcentagem, pesquisa, e aqui a gente está entrando nesse mundo. Eu gosto de dizer que esse mundo é o mundo do tratamento de informação. Não você sabe fazer, mas sabe fazer uma leitura desses quadros, desses análises, desses gráficos, tá bom? Então, continuando, nós temos aqui 8, frequência absoluta, 8. O que é absoluto? É o total de alunos. Nós temos de 3 a 5, então você vai pegar que está entre 3, o 3 já entra, aqui eu conto 3, até entre 5, que seria 3 e 4. Quantos alunos eu tenho? Então eu copiei aqui embaixo para você no rol, e aí você pode contar aqui, ó, quantos 3 eu tenho e 4. Eu tenho 3, 6, com 6, olhe bem, 6 alunos que tem 3 primos cada um. E mais, eu tenho 4 alunos que tem 4 primos. Então 6 com 4 dá 10, ok? Então essa é a sequência, a frequência absoluta, o total de primos que eu tenho desses alunos, melhor dizendo, que tem essas quantidades de primos. De 5 a 7, no caso seria os que tem 5 e que tem 6 primos.
Eu tenho 3 com 4, 7. Agora de 7 a 9, olha bem, de 7 a 9, mais o 9 aqui está aqui embaixo. Então seria, eu vou contar só o 7 e o 8, tá? 7 tem 2 com 4, então eu tenho 6 primos. Agora sim, eu vou de 9 a 11. De 9 a 11 seria quem? O 9 e o 10. Eu tenho 4 com 3, né, dá 7. E de 11 a 13. 11 a 13, olhe bem, eu tenho aqui o número 1 do 11. Eu tenho um aluno que tem 11 primos e outro aluno tem 12 primos. É uma bonita e grande família. Nós temos só 2, ok? Então eu tenho a frequência absoluta, é a quantidade total que você tem entre esta classe, entre esse espaço, entre essa razão de classe que nós estabelecemos, entre 1 a 3, entre 3 a 5, entre 5 a 7, entre 7 a 9 primos e entre a 9 a 11, 11, 13, né? No caso, porque nós só temos 12, é o número maior. Agora, o que é a frequência acumulada? A frequência acumulada é que você acumula. Vamos ver aqui. Entre 1, qual é o número que eu tenho de alunos que tem entre 1 a 3 primos? Eu tenho quanto, né? Opa, aqui embaixo saiu o total, desculpa. Aqui total 40, que é o total de alunos. Então vamos retomar aqui agora. Frequência acumulada. Minha frequência acumulada. Entre 1 a 3 primos, eu tenho 8. Entre 3 a 5, eu tenho 18. Porque o que é acumulada? Eu acumulo, eu vou somando. Eu tinha 8. Aqui eu tenho 10, vai 18. 18 com 7, 25. Aí você vai somando, você pode somar, tá? Com esse daqui, ó. Entre 7 a 9 eu tenho 6. 25 mais 6, 31. Entre 9 e 11 eu tenho 7. 31 mais 7, 38. Entre 11 e 13 eu tenho 2. 38 mais 2 eu tenho 40. Bateu, fechou a conta. O que é importante, porque o total de aluno é 40. Então minha frequência acumulada é 40, que vai acumulando a quantidade dos primos dos alunos anteriores. Agora, o que é a frequência relativa? Essa frequência relativa eu faço uma conta, porque aqui eu preciso fazer uma porcentagem, tá bom? É uma porcentagem, eu já defini lá para você, ela tem uma porcentagem. Então, essa frequência relativa é a razão 8, que é o meu número de primos, de alunos que tem entre 1 a 3 primos, dividido por 40. Então, 8 dividido por 40, nós temos aqui, vai dar 0,2, né? E aqui vezes 100, né? Que é um cálculo de porcentagem, vai dar 20%. Então, eu tenho 20% dos alunos entre 1 a 3 primos. Agora, sim, entre 3 a 5, eu transformei 10, eu tenho 10 alunos. Eu vou pegar a frequência absoluta, dividir por 40. Aqui, o que eu fiz aqui é 8 dividido por 40, que é o número de alunos, então eu tenho 20%. Agora, na segunda linha, entre 3 a 5 primos, eu tenho 10 alunos. 10, o total da sala é 40, 10 dividido por 40, vezes 100, para eu achar a porcentagem, vai dar 25%. Entre 5 a 7 primos, eu tenho 7 alunos. 7 alunos dividido por 40, que é o total da classe, vezes 100, vai dar 17,5%. Entre 7 a 9 primos, eu tenho 6 alunos. 6 alunos, 6, eu tenho 6. Total da classe é 40, dividido por 40, vezes 100, vai dar 15%. Entre 9 a 11 primos, eu tenho 7 alunos. 7 dividido por 40 alunos, que é o total da sala, vezes 100, dá 17,5%. E por último, entre 11 a 13, eu só tenho 2 alunos, 8, né? Dividido por 40, opa, aqui não é 8, aqui é 2, tá? Aqui é 2 dividido por 40, vezes 100 é igual a 5%, então 5%. Então eu tenho
frequências relativas, que são de acordo com cada classe. 20% dos alunos que tem entre 1 e 3 primos, 25, 3 e 5, 17,5% 7, 5 a 7, 15% de 7 a 9, 9 a 11 primos eu tenho 17,5% e finalmente 11 e 13 eu tenho 5%. Agora sim, terminando aqui a frequência relativa, a acumulada. Toda vez que vem acumulada, entenda que eu tenho que fazer, como fiz aqui, uma soma. Então eu tenho 20% aqui no primeiro caso, no segundo caso 20 com 25 vai dar 45. Aí eu entendo que é de 1 a 5, de 1 a 7 vai dar 62%, de 1 a 9 vai dar 77%, de 1 a 11 eu tenho 95%, e finalizando 100% de 11 a 13. Então eu tenho 100%, que é 40 alunos, e as frequências absoluta, acumulada e relativa, acumulada e relativa estão aí, ok? Retome se você tiver alguma dúvida fazendo esses cálculos. Aqui está o resumo, um quadro resumo do que acabamos de fazer, tá bom? Entre 1 a 3 deu 8, acumulada é 8, e frequência relativa 20%. Aqui frequência acumulada 20%, que é o início, não tem nada antes de 1 aqui, ok? Depois na sequência eu já expliquei, nós temos 10, aqui acumulado é 18, isso representa 25%, lógico, esses 10 alunos, esses que têm entre 3 a 5 primos, representa 45%. Também aqui de 5 a 7 primos, eu tenho 7 alunos, acumulado é 25, representa 17,5%, total de 62,5% acumulada. Entre 7 a 9 primos, eu tenho 6 alunos de frequência absoluta, acumulado 31 alunos, ele representa 15%, dá 77,5% na frequência acumulada. Entre 9 a 11, eu tenho 7 alunos com 38 de frequência acumulada, representando 7%, 17,5%, igual a 95%. E concluindo aqui, entre 11 a 13 eu tenho 2 alunos, total de 40 alunos acumulados, 5% que representa esses 2%, 100% da minha sala. Okay? Aqui embaixo o quadro que eu fiz, o hall em ordem crescente, que é importante. Sem esse hall aqui, você vai ter dificuldade de resolver esse gráfico. Então vamos para o próximo. Agora a letrinha C. Qual é o percentual total da frequência relativa? Qual que é o total, né? O nome que já está falando, levando em considerações todas as classes, aí total e todas as classes. Então fica fácil. O percentual total é 100%. Quando eu falo percentual, estou falando de porcentagem, né? Qual que é o percentual total? Bateu 100% dos alunos da nossa sala. Tá bom? Como que eu sei disso? Olhe para lá o resultado que eu peguei, copiei aqui, 100%, tá ok? 100%. Nós temos a letrinha D, em qual classe se concentra a maior frequência absoluta? Qual é a porcentagem da frequência relativa dessa classe? Qual que é a maior frequência? É onde eu tenho o maior número de alunos que tem mais, ou seja, que tem primos, né? Que tem aquela quantidade de primos. Quais são os grupos ou a classe que tem maior quantidade? Então ele está perguntando isso para mim, que frequência que é? Então a solução é a segunda classe. Nós temos aqui entre 3 a 5 alunos, alunos que têm 3 a 5 primos, é a maior frequência, representa 25% sozinho. Então nós temos aqui mostrando para vocês, é a segunda classe, está aqui a segunda classe, né, por uma setinha, segunda classe, por quê? Porque é o maior número que eu tenho, número 10. Depois eu tenho o segundo lugar, nós temos de 1 a 3 primos, depois de 5 a 7 primos, depois 9 a 11 primos, daí que vem entre 7 e 9, e por último, aqueles que têm uma quantidade de primo maior, entre 11 e 12. Letrinha 1.2, agora o próximo exercício. Esse é um exercício parecido com o anterior, que vai trabalhar a frequência cardíaca. Tá? Vamos fazer aqui um rol também dessa frequência cardíaca.
Chamamos de frequência cardíaca a velocidade do ciclo cardíaco, o batimento do nosso coração, no qual batemos a média por meio do número de batimentos do coração por minuto, batidas, né, por minutos. Então essa aqui é uma sigla que nós estamos aqui, é BPM. Certa empresa contratou uma equipe médica para avaliar a saúde dos seus funcionários numa campanha para conscientizar sobre a importância dos cuidados da saúde. Um dos exames consistiu em avaliar a frequência cardíaca de 20 funcionários. Olhe bem, total aqui 20 funcionários, né? Obtendo o seguinte resultado: 72, 80, 70, 75, 87. Tem a funcionária que tem um batimento cardíaco de 88, esse aqui é um pouquinho mais alto, 100, 85, 74, esse aqui é um pouco mais baixo, é o menor, 70, 86, 81, 80, 79, 75, 72, 74, 79, 77, 81 e novamente 80. Então esse é o quadro, temos 20 funcionários e aí está o número de batimentos por minutos que eles estavam batendo na sua avaliação. Uma frequência cardíaca é considerada normal quando em repouso ela varia entre 60 e 100. Então a gente percebe que todos eles estão dentro da média. 100, aqui alguém está um pouquinho mais elevado, mas está dentro da média, não corre risco, tá? De acordo com as informações adquiridas referente à frequência cardíaca de cada funcionário, complete a tabela e explique o procedimento para encontrar todos os valores. Então nós vamos fazer agora o que acabamos de fazer naquele outro exercício com o número de primos. Vamos fazer um estudo, uma análise, uma avaliação aqui de como está a situação desses 20 funcionários e o batimento cardíaco dele. Temos aqui dicas, né? Uma dica para você fazer. Então sempre quando você fizer isso, minha dica é que você coloque aí uma tabela em ordem crescente, tá bom? Aqui a palavra é crescente, tá? Aqui nós erramos aqui, então a palavra é crescente, ordem crescente, tá bom? Então ordem crescente, agora correto, tá ok? Estamos corrigindo aqui. Colocando em ordem crescente, nós vamos pegar essas frequências e colocar nessa tabela os 70, né? Quanto nós temos 70, aqui olha, eu tenho 2,70, onde que está o 70? Um está aqui, eu vou riscando para eu não cometer nenhum erro, nenhum equívoco, tá ok? Ó, outro aqui, 2,70, 72, risca lá 72, onde está outro 72? Aqui na coluna de baixo, 2,72, 74, também tem o 2, um aqui, outro deste lado, assim sucessivamente. E eu coloquei colorido aqui para você perceber, né, esses números, porque são algumas classes que nós temos aí. Então vamos ver o que ele está pedindo. Nós temos aqui uma tabela agora para a gente preencher de acordo com o seu caderno, o seu caderno do aluno, o seu livro. Você pode responder isso no seu livro, é para isso que você tem seu livro e a gente quer explicar melhor para vocês. Então nesse intervalo de 70 a 75, quantos alunos, não, aqui são funcionários, eu tenho? Então está em verde lá, de 70 a 75, aqui ele já considera o 75, não é até, então eu vou considerar o 75, tá ok? Ele está dentro aqui a 75, então vamos depois de 76 a 81 e de 81 a 85, então eu vou considerar os dois módulos aqui, os termos. 70 a 75, na minha ordem aqui, ficou fácil, porque agora eu só vou contar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8, tá aqui, ó, 8 alunos, 8 funcionários. De 76 a 80, então eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, conferindo com vocês. De 81 a 85, 81 a 85 eu tenho 3 funcionários. E de 80 acima de 85, aqueles funcionários que têm batimento cardíaco, né, aqui essa medida acima de 85, eu tenho 4. Eu tenho um de 86, 87, 88 e aquele máximo que nós colocamos lá, que está dentro da margem de segurança, que é 100. Então nós temos a quantidade de funcionário. E se você somar,
naturalmente aqui nós vamos ter 20 funcionários total, tá ok? E a porcentagem, agora está pedindo para que você faça a porcentagem. Como que eu faço a porcentagem? A porcentagem é você pegar a quantidade do número de funcionários, que é o que está dentro da classe de 70 a 75, dividir por 20, que é o total de funcionários. Então vai dar 0,4 vezes 100, vai dar 40%. No segundo caso, mesma coisa, 5. Entre 76 e 80 eu tenho 5 funcionários. Dividido por 20, eu tenho 25%. Né? Quando eu falo dividido por 20, e vou multiplicar pela porcentagem, que é 100, vai dar 25. Entre 81 a 85 batimentos por segundo, eu tenho 3 funcionários. 3 dividido por 20 vai dar 0,15 vezes 100, eu tenho 15%. E de 85 a 100, eu tenho 4 funcionários. Dá 0,2 vezes 100, 20%. O total aqui nós vamos ter que dar 100%, ok? Que é a soma absoluta. Mas nesse exercício eu não está preocupado com isso. Vamos seguir. Espero que você tenha entendido esse passo aí. Vamos continuar agora. Então ele está perguntando, dentro desse quadro que nós acabamos de fazer, qual é o percentual de funcionário cuja frequência cardíaca está dentro do aceitável, de acordo com o resultado da avaliação. Como eu disse para vocês, dentro do quadro lá, nós vimos que todos eles aqui, olha, eu pus o quadro que repeti para você, todos eles estão assim dentro do quadro, né, dentro daquela solução. Então nós dizemos que 100% dos funcionários estão com frequência cardíaca dentro do aceitável. Lembrando que o considerado normal, quando em repouso, ele varia entre 60 a 100. Então nós temos aqui os nossos funcionários de 70 a 100 dentro do normal, sem nenhum problema de saúde. Letrinha B. Existem funcionários cuja frequência cardíaca não estão dentro do que é considerado normal? Se sim, qual é o percentual? Olhe bem, é uma perguntinha. Solução. Analisando os dados do enunciado do problema, podemos verificar que não há nenhum funcionário com frequência cardíaca fora do limite limite esperado da resposta, né? Então nós colocamos aqui, esperado. A resposta aqui é pessoal, mas a gente já está respondendo para você. Você pode fazer com sua família também, replicar esse tipo de atividade fazendo essa frequência com os seus familiares. Vamos para o próximo. A frequência cardíaca máxima, indica o limite aceitável para os batimentos cardíacos de uma pessoa que esteja realizando atividade física. Esse cálculo é feito subtraindo a idade da pessoa de 220. Organize em grupo ou na sua casa, família, e calcule a frequência cardíaca máxima de cada uma das pessoas, né? Então, o que é esse exercício? Esse exercício que eu estou sugerindo para você fazer na sua casa, com sua família, para você brincar e talvez aí até trabalhar com a saúde de vocês, ele vai estar dentro desse exemplo que eu vou mostrar aqui, que é o último exercício para a gente fechar a nossa atividade, tá bom? Eu vou deixar esse exercício C para você fazer com sua família. Concluindo, vamos para o último exercício. Para informar sobre a importância da realização das atividades físicas, a equipe médica também divulgou a frequência ideal para quem desejasse iniciar ou que já estivesse realizando atividades físicas. Com base nessa informação, ou seja, nessas informações, determine a frequência cardíaca máxima em cada situação de aprendizagem da atividade, em cada situação da atividade física de um funcionário com 40 anos de idade. Então, nesta fábrica tinha um funcionário com 40 anos, então eles também fizeram essa atividade. Agora, para a gente determinar essa frequência cardíaca máxima, tem uma orientação, né? Tem uma orientação. A orientação é que eu tenho que fazer um cálculo, e esse cálculo é de acordo com a Organização Mundial de Saúde, a classe médica, que você tem que pegar o valor de 220 menos 40 para achar o cálculo. No caso aqui, 40 anos de idade, né? Se tivesse 50, então 220 menos 50. Você que é jovem, você tem 14, 15 anos, então pega 220 menos 15. E esse resultado que a gente vai então calcular. Mas no caso aqui,
eles fizeram algo interessante. Eles pegaram uma pessoa só, com 40 anos de idade, para estudar como que está a frequência cardíaca máxima desta pessoa, tá bom? Na caminhada, no trote, na corrida leve e na corrida rápida. Então nós estamos entendendo que a frequência cardíaca acelera de acordo com o nosso estilo de exercício. Numa caminhada, tranquilo, a frequência está de 55% a 60%. No trote, 65% a 70%. Se você corre levemente, vai para 75% a 80%. Mas se a corrida é rápida, então a frequência cardíaca vai entre 85% a 90%, explicando aí que chegar a 100% está forçando demasiadamente essa função do órgão. Então vamos ver como que nós podemos fazer. Quanto que é 55%? E 60%. Quanto em batimento cardíaco isso representa? 55%, quantos batimentos cardíacos por segundo, minha frequência aí, no caso, na frequência agora, vai bater. Então nós fazemos uma conta, tá bom? Eu vou lembrar aqui, conforme o item C que nós fizemos, a frequência cardíaca máxima de uma pessoa que esteja realizando o exercício, subtraímos a idade da pessoa de 220. No caso, 220 menos 40. Então nós vamos fazer um cálculo baseado em 180. Aí nós calculamos a porcentagem dos extremos, tá? E encontramos o intervalo possível para os batimentos cardíacos. Vamos ver na prática. Olha como é que fica. Não está difícil. 240. 220 menos 40 é igual a 180, tá bom? Por isso, onde eu achei 180 aqui? Desta medida, que é cálculo médico menos a idade. Aqui nós temos a idade, se 40 é a idade da pessoa. Se você está fazendo isso na sua casa, é só pegar 220 menos a idade da pessoa aí, e aí você vai fazer o quê? Vezes, no caso, aqui 55% foi o que foi calculado, tá ok? Então vai dar mais ou menos, o que é 55%? 99 a frequência cardíaca, os batimentos aqui, tá? E o que representa 60%? Porque você tem uma variação. É a mesma coisa, pego 220 menos 40, dá 180. Meu cálculo base para esse funcionário é 180. Vezes 60, e dividido por 100, que por isso porcentagem, dá 108, tá ok? Então nós temos entre um intervalo de 99 a 108 batimentos cardíacos. Está dentro da norma, não está forçando, ok. Se ele andar um pouquinho mais rápido, quantos batimentos vai ter? Então, vamos lá. Mais uma vez, 220 menos a idade dele, que é 40, dá 180, vezes 65%, que eu divido por 100, dá 117. Depois, 70%. 180 vezes 70% vai dar 126. Então fica entre 117 e 126 o batimento cardíaco. Já aumentou. É normal, naturalmente, se você está mais rápido, está acelerando, o seu batimento ele aumentar. Vamos agora para uma corrida, uma corrida leve. Lembrando, 220 menos 40, que é a idade do funcionário, igual a 180, vezes 75% do batimento cardíaco, dá 135. E 220 menos 40 igual a 180 vezes 80, que é o intervalo que eu tenho entre 75 e 80, representa 140. E por fim, uma corrida rápida, se esforçando mesmo, vai dar 180 vezes 85, dividido por 100, igual a 153. 180 vezes 90, dividido por 100, vai dar 162. Então, nós temos aqui esses intervalos de frequência, resultados da frequência cardíaca máxima são estes: 99 a 108, a caminhada, trote 117 a 126, corrida leve 135 a 144 e corrida rápida 153 a 162. Ok? Nós terminamos essa atividade. Lembrando que esse cálculo é feito subtraindo a idade da pessoa de 220, que é o cálculo para a gente fazer esta operação. Tá bom, ok? Então ficamos por aqui. Nós vamos cuidar da nossa saúde usando a máscara. Espero que você
possa entender e resolver a situação. Próxima semana nós vamos enviar a situação de aprendizagem 6 para vocês, e daí na sequência eu gravo o vídeo para a gente fechar o caderno volume 3, tá ok? Espero que você esteja bem com a sua casa, com a sua família. Deus abençoe você, até a próxima atividade. Muito obrigado e bons estudos.